E o desdobramento do Banco do Brasil, anunciado recentemente, foi aprovado na presente data em Assembleia Geral Extraordinária, que é aquela que ocorre a qualquer momento em um ano, quando a empresa precisa tratar de um tema que depende de deliberação da Assembleia, que é o órgão máximo de uma sociedade anônima. A notícia já começou a repercutir nos veículos de mídia do mercado financeiro, acionistas aprovam desdobrar ações na proporção de 1:2. Do site de relações com investidores do Banco do Brasil, você extrai o mapa sintético final da votação na Assembleia Geral Extraordinária e, como já era de se esperar, ocorreu a aprovação. Por quê? Porque o Banco do Brasil é controlado pela União Federal, o governo federal. E o governo federal, ele era defensor dessa ideia de desdobramento das ações. Ou seja, fazer com que uma ação de Banco do Brasil passasse a ser 2 ações de Banco do Brasil. Ou seja, dobrar a quantidade de ações disponíveis no mercado, atingindo até mesmo o acionista controlador, com a finalidade de aumentar a liquidez do papel, porque a ação cairia dos seus 50 e poucos reais para 20 e poucos reais. E para além disso, segundo o Barsi, isso ocasionaria um disfarce quanto ao dividendo que é pago para a União, porque ela recebe dividendos do Banco do Brasil, justamente porque você teria hoje um dividendo por ação de R$5, e aí cairia para R$ 2,50. Então essa seria uma ideia, mas bem especulativa, sejamos sinceros. Então de nada adiantava você tentar resistir, tentar rejeitar essa aprovação. Se alguém detém o controle de uma companhia, no caso é o governo, e ele tem a intenção de aprovar determinada matéria, de nada adianta você tentar resistir. Somente em empresas em que o capital é pulverizado, as corporations, aí sim faz sentido você tentar oferecer alguma resistência. Sendo que as ações do Banco do Brasil no último mês subiram 5%, enquanto isso o Ibovespa corrigiu, teve queda. Se nós pegarmos a valorização do Banco do Brasil de novembro até agora, foi de 11%. E o Ibovespa só não caiu mais porque Banco do Brasil também não caiu. Nós vimos a saída de capital estrangeiro retirando o preço da Vale, enquanto o Banco do Brasil apenas subiu. E aqui está o trecho da ata resumida da Assembleia Geral Extraordinária, onde consta que o Banco do Brasil aprovou o desdobramento de ações na proporção de 1:2, atribuindo-se dessa forma uma nova ação para cada ação emitida, com replicação nos recibos depositários americanos, as ADRs, ou seja, aquelas ações do Banco do Brasil que são negociadas lá fora. Na verdade não são ações tecnicamente, mas dá pra gente resumir como se fosse uma ação do Banco do Brasil, uma ação brasileira negociada nos Estados Unidos. Então lá também vai dobrar o número de ADRs. E o estatuto obviamente teve que ser alterado para alinhar com as regras do novo mercado e com essa nova base acionária. E aí, diante desse aumento de base acionária, muita gente se perguntou: eu deveria ter comprado antes ou depois do desdobramento? Num primeiro momento você poderia pensar o seguinte: se houve a dobra da base acionária, as ações subirão por conta do aumento de liquidez. Isso não é regra, não necessariamente isso vai acontecer ou poderia ter acontecido. Eu tratei a respeito desse tema em um trecho de um vídeo que eu publiquei falando sobre o desdobramento das ações. Fiz a publicação no dia 10 de dezembro de 2023. Confira esse trecho. Perguntando: Luan, é preferível comprar as ações do Banco do Brasil antes ou depois do desdobramento? Qual seria o momento mais adequado? E, por mais que num primeiro momento possa parecer intuitivo você dizer, não, vou comprar depois, porque aí depois que vai ter uma liquidez maior no papel, na verdade deveria ser antes. Por quê? Porque veja, com o simples anúncio da proposta, XP já recomenda a compra e não à toa as ações do Banco do Brasil, vamos pegar aqui o pregão do dia 8 e puxar qual foi a alta de 1,23%. Ou seja, Banco do Brasil anuncia desdobramento e acaba subindo no próximo pregão da Bolsa de Valores. Por que isso está acontecendo? Porque na prática as pessoas correm comprar as ações agora, puxam o preço, sei lá, para R$60, para no momento do desdobramento cair para 30 e depois eventualmente haver uma correção, como é esperado quando um ativo sobe num ritmo muito desenfreado. Então, a verdade é que se você quer comprar Banco do Brasil, não estou recomendando compra, o momento adequado seria antes do desdobramento ser perfectibilizado. Afinal de contas, no pós, é bem provável que o ativo já tenha sido puxado para cima. Perceba que aparentemente foi isso que aconteceu. O ativo
estava ali em R$ 53, subiu agora para 57. Hoje, inclusive, o Banco do Brasil passou a negociar no valor patrimonial da ação, o famoso VPA, algo que muitos duvidavam que poderia acontecer. Veja só que interessante, nesse momento o Banco do Brasil negocia um indicador preço sobre valor patrimonial de 1, ou seja, há uma correspondência entre o valor de mercado e o patrimônio líquido da empresa, que na verdade, tecnicamente é o patrimônio dos acionistas. Isso significa que o Banco do Brasil, desse ponto de vista, está barato ou ele está caro? Vamos olhar para a média histórica de negociação do Banco do Brasil? É sempre importante olhar para isso. E pegando-se aqui o histórico, percebemos que o Banco do Brasil, historicamente, negocia muito próximo do seu valor patrimonial. Portanto, a partir desse patamar não há muito upside. Veja que, basicamente, o mercado puxou o preço para o valor patrimonial antes do desdobramento e agora é provável uma correção no pós-desdobramento. Então não se engane com isso. O aumento de liquidez pode gerar aumento de demanda pelo papel? Isso pode acontecer, não imediatamente. Pode ocorrer no médio prazo, nos próximos 2 anos, por exemplo. Então não seja emocionado ao pensar que ocorreu um evento e imediatamente ele terá as consequências esperadas. Seria, no caso, um aumento na cotação do Banco do Brasil ainda maior, por conta de uma maior procura eventual de pequenos investidores que não compram a R$50, R$60, mas compram a R$20, R$30. Sendo que quando eu digo que o banco já não tem um grande potencial de upside no momento, quando eu falo isso eu não estou dizendo que é para vender a ação. Inclusive eu tenho 5.000 ações, eu nunca vendi nenhuma ação de Banco do Brasil e vou permanecer assim enquanto eu não identificar um fundamento concreto que justifique alguma venda. Por exemplo, de fato a empresa estar muito cara, 2 vezes o seu valuation justo. Por exemplo, se ela estivesse negociando hoje a 2 vezes o valor patrimonial, ou seja, a cotação tinha que estar ali em R$110, R$120. Aí poderia justificar alguma venda no momento atual. Sendo que o mercado espera bons resultados de Banco do Brasil. O banco deve manter um ROI acima de 20%, um lucro líquido de quase R$9 bilhões no trimestre. Então, em termos de fundamentos, o banco não se alterou em nada. Indicador preço-lucro, 5 vezes abaixo da média histórica do banco, abaixo da média histórica do Ibovespa e abaixo da média dos pares setoriais. Então, tecnicamente, ele está barato, mas eu não vejo mais tanto upside no momento atual, até porque o Banco do Brasil não tende a crescer tanto a sua carteira de crédito nesse ano, tampouco aumentar tanto a sua rentabilidade, que já chegou ali a mais de 20% a título de capital investido, e também aumento do seu lucro líquido, que não deve aumentar muito, deve aumentar inclusive abaixo da taxa Selic atual, ou algo próximo disso. Então cautela, é o momento de manutenção das ações na minha visão pessoal. Apesar disso, quando nós olhamos aqui para as projeções no mercado, eles estão recomendando compra no papel. A gente só tem uma recomendação de manutenção, tem 6 compras fortes e 5 compras normais. Sendo que o lucro projetado, o LPA de consenso do mercado é 3,22. O que foi reportado no terceiro TRI foi 3,42. Segundo TRI 2,94, primeiro TRI 2,28. E vem crescendo a cada trimestre praticamente. Mas o mercado espera uma queda para esse último trimestre do ano de 2023. Então, como você poderia fazer aqui a sua própria projeção? O mercado espera um crescimento entre 6 a 10% no lucro líquido de Banco do Brasil para o ano de 2024. Então, se você vai ter ali 3,22 mais 3,42 mais 2,94 mais 2,28, você terá um lucro no ano de 2023 reportado de R$12, 11,86. Se você aplicar aqui uma taxa de 10%, você chegaria a R$13 por ação. Supondo que o Banco do Brasil chegue a R$13 por ação de lucro para o ano de 2024. Mantendo-se o payout de 40%, você chegaria a um dividendo por ação de 5,20. Se você exige apenas uma taxa de 7% de dividend yield em Banco do Brasil, que eu não considero razoável por ser um banco estatal, você teria um preço teto em Banco do Brasil a R$ 74. Hoje haveria margem de segurança para comprar a 57. Eu não acho razoável. Como o banco é estatal, você precisa aumentar a sua taxa de desconto no critério do Basel. Então, se eu tenho 5,20, eu deveria exigir ao menos uma taxa de desconto de 9 a 10%. Se for 9, você chegaria a um preço teto de 57, que é o atual. Agora, se for 10, que é o que eu exijo, e olha que Banco do Brasil é a minha maior posição, você teria um preço teto de 52. Ou, pós-desdobramento, basta dividir por 2, de R$ 26. Então, cuidado, hoje não é momento para oba-oba em Banco do Brasil. Na verdade, quem segue com oba-oba hoje é o mercado. Quando ninguém queria, quando todo mundo recomendava venda ou cautela, é quando o banco estava muito descontado.
As únicas polêmicas que hoje envolvem o Banco do Brasil foi um afastamento recente do presidente da Previ, mas isso é irrelevante. A Previ, para quem não conhece, é a previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que tem uma posição relevante na Vale, por exemplo. E também um imbróglio que se arrasta desde 2020, em que o BB Progressivo, que é um fundo imobiliário que tem 2 prédios do Banco do Brasil, acusa o banco de estar incorrendo em inadimplência, ocasionando queda nos dividendos. Mas isso aqui também é irrelevante, não afeta em nada o Banco do Brasil. Então hoje existe uma confluência de fatores favoráveis ao Banco do Brasil, mas em termos de preço já não há mais um grande upside. Por isso, se eu fosse fazer alguma recomendação, esse vídeo não é recomendação, nem pública nem privada, eu seguiria com uma recomendação neutra hoje, ao contrário do que o mercado está fazendo hoje. Sendo que o Banco do Brasil nesse momento está em período de silêncio, entre os dias 25 ao dia 8 de fevereiro, já que o banco vai publicar no dia 8 de fevereiro as suas demonstrações financeiras. E no dia 9 a teleconferência de resultados. Provavelmente traremos um vídeo a respeito do assunto, então já ativa o sininho aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder esse vídeo. E por fim, entenda que um evento societário como desdobramento, follow-on, eventual grupamento e outros eventos mais, você não deve ficar emocionado, tanto para cima quanto para baixo. Analise friamente, não seja um investidor torcedor, tente ser o mais firme possível na sua estratégia, ignore oba-oba e excesso de pessimismo. Na verdade, o excesso de pessimismo você não deve ignorar, você deve verificar se é ou não uma oportunidade, e cuidado com os vieses cognitivos. É nesse momento de oba-oba que você se sente impulsionado como ser humano a comprar, porque você vê o ativo subindo e aí o medo de ficar de fora vai lhe afetar. Então você, sabedor disso, diz o seguinte para si próprio como investidor e como ser humano. Eu entendi que, olhando para os números e para o otimismo atual, comprar Banco do Brasil pode não ser uma boa decisão. Warren Buffett nos diz, e é sempre importante lembrar, que você precisa priorizar compras ao som dos canhões. Não é o caso. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito do assunto. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.